Então, meu nome é Caroline, para quem não me conhece, sou psicóloga, atendo na clínica sempre, tá? E é um enorme prazer estar fazendo essa live, né, e tendo a presença de todos vocês. Bom, e o assunto de hoje que eu quero conversar é sobre procrastinação. Então vamos lá, o que que é a procrastinação? A procrastinação é nada mais é do que você enrolar, adiar o início ou o final de alguma tarefa. Você precisa, por exemplo, fazer uma dieta, né? E às vezes você acaba enrolando o tempo inteiro para fazer essa dieta. Aí você joga para segunda-feira, mas qual segunda-feira? Segunda-feira da semana que vem, segunda-feira do mês que vem, ano que vem, e assim vai enrolando. Procrastinar, sempre jogar para frente. E todos nós acabamos enrolando, né, para fazer uma tarefa, procrastinando. Mas não quer dizer que você é um procrastinador, né? Todo mundo procrastina, mas nem sempre você é um procrastinador. E o que que torna uma pessoa ser um procrastinador? Você sempre criar o hábito de enrolar, procrastinar, jogando sempre para frente. E sendo um procrastinador, você acaba gerando malefícios para você. Você acaba se tornando uma pessoa ansiosa, às vezes muito atrasada, porque você sempre está adiando a tarefa, sempre fazendo as coisas correndo. E tudo que a gente acaba fazendo correndo, às vezes fica sendo imperfeito, né? E quer ver uma outra coisinha que a gente faz demais? Coloca o despertador para acordar mais ou menos 5h30, 6 horas. Aí coloca a soneca. Aí a soneca começa com 5, 10 minutos. E começa com depois 5 minutinhos, 3 minutinhos, joga para 10. E você fica enrolando para levantar. E engraçado que como você acorda, como você inicia o seu dia, determina como que vai ser o resto dos seus dias. Exatamente. Você começando, por exemplo, na sessão soneca, você já começa o dia às vezes em marcha lenta, enrola o tempo inteiro e tudo já começa a atrasar a partir do seu acordar. Isaac Newton disse uma vez que um corpo parado, ele tende a permanecer parado. E um corpo em movimento, ele tende a permanecer em movimento. Então, você precisa te impulsionar. E você se enrolando, você está atrasando a pessoa mais importante da sua vida, que é você. Então, o que que nós podemos fazer para acabar com essa procrastinação? Eu sugiro, sempre sugiro nas minhas conversas, até mesmo nos atendimentos, que você precisa estabelecer metas. Exatamente, metas. Se você tem, por exemplo, uma meta de estudar, então já coloca o cronograma. O que você precisa estudar durante a semana? Já coloca direitinho. Depois já coloca qual vai ser o início, né, das matérias, se é português, matemática, alguma coisa assim. Você já começa já determina o que que você vai, né, estar estudando. Uma outra coisinha também, se mesmo assim você ainda continua procrastinando, uma pergunta que você se deve fazer. O que que te impede, por exemplo, de fazer tal coisa, de estudar, né? Eu sei, procrastinação, tá, mas não é só isso. É a preguiça, então é barulho. Então você pode ir para um lugar que esteja assim menos barulhento. Se você quer iniciar uma dieta, por exemplo, o que que te impede de iniciar essa dieta? Ah, eu não tenho dinheiro para ir no nutricionista, tá? Mas às vezes na internet você consegue até mesmo nutricionistas, né, que disponibilizam dietas gratuitas para você estar fazendo a sua dieta. Outra coisa, se você quer, por exemplo, começar a juntar dinheiro, né, porque você está gastando muito, o que que te impede de começar a juntar o dinheirinho? Tá gastando demais? Tá. Então vamos colocar direitinho um pontinho quais são os seus gastos. Vamos cortando, né, os gastos, né? E uma outra coisinha também, pessoal, como eu disse no início, a forma que você inicia o seu dia vai determinar, né, como que vai ser o longo do seu dia. Então, assim, se você tem o hábito de sempre colocar na soneca o tempo inteiro,
Então, você pode fazer o seguinte, colocar o seu celular do outro lado, por exemplo, da cama, do outro lado do quarto, para você ter sempre aquela disposição de levantar. Levantar para desligar o despertador, né? E outra coisa, arrumar a cama. E a primeira atividade que eu até mesmo proponho para você estar começando, né, o seu dia. E assim, teve uma. No ano passado, eu até mesmo vi um. Ano passado mesmo, eu vi um vídeo de um soldado da Marinha, se eu não me engano, que ele mesmo diz que você iniciando a tarefa, a primeira tarefa do dia, arrumando a cama, você está determinando a sua primeira tarefinha, né? E já tem aquele dispositivo de dever cumprido. Você fazendo essa primeira atividade, que é arrumar a cama, você abre as portas para estar iniciando as outras tarefas, né? E outra coisa, estabelecer metas. Se você estabelece metas, você tende a cumprir, né, as outras que você determinou para a sua vida. E um bate-papo que eu comecei até mesmo uma vez com a Dani, minha irmã, uma vez ela começou a dizer para mim assim que precisava de iniciar uma tarefa de faculdade e que a tarefa estava com uma data bem próxima. E eu perguntei para ela, e o que que te impede de você iniciar essa atividade? Aí ela vai e me disse procrastinação. Eu falei, tá. E o que que te impede de você parar com essa procrastinação? E ela me disse para continuar procrastinando. Rimos muito disso, mas querendo ou não, é uma verdade. A gente sempre começa a adiar, né? A vontade de parar de procrastinar. Porque você sempre fazendo a mesma coisa, você acaba sempre caindo na zona de conforto, né? Exatamente. E assim, o que fazer para sair da zona de conforto? Você precisa se movimentar. Eu dei o exemplo agora há pouco de Isaac Newton, que um corpo parado, ele permanece parado, né? Então você precisa se propor a parar com a procrastinação. Então, assim, tá parado? Então vamos movimentar, né? Quando a gente começa, por exemplo, numa academia, né, no início, seu corpo vai doer muito, porque você não tem o hábito de fazer aquela atividade. Mas após passar, né, o período, por exemplo, de 21 dias, 21 dias é comprovado cientificamente que vira hábito, né? Então, você já, depois de 21 dias, virou hábito, você já começa a se habituar, né? A Edilene colocou uma perguntinha aqui, ó. Se a procrastinação ela é mais comum em pessoas perfeccionistas, né? Não necessariamente, não necessariamente, né? Mas acaba que sim, porque a pessoa tem um hábito de fazer tudo muito perfeitinho, né? Quer que as coisas saiam exatamente naquele mesmo padrão. Só que na vida nada é perfeito. Nós temos as nossas imperfeições também, né? Temos as nossas imperfeições. E você tentando fazer tudo perfeito, você tende a errar novamente, né? Então, o que eu sugiro, não coloca a meta de, não, tem que ser perfeito, não. O ideal é iniciar a tarefa, né? É o primeiro ponto. Vamos começar a tarefinha? O que eu costumo muito dizer, e eu até mesmo vi até mesmo uma dica outro dia, o 1, 2, 3, né? Ou então de trás para frente, 3, 2, 1. Vamos começar a atividade? Né? Nada é perfeito. Só de você estar iniciando a atividade já é um feito, né? Já é um feito, né? Até mesmo o Alisson falou, né? Pois é. O feito é melhor do que perfeito. Exatamente. O feito é melhor do que perfeito. Só de você estar fazendo já é um ganho muito grande. Eu dei o exemplo agora há pouco de arrumar a cama. Vamos lá, primeira tarefinha do dia, arrumar a cama. Você arrumou a sua cama? Ótimo, já coloca lá, dever cumprido, né?
já é alguma coisa. E isso também te dá um gás para você dar continuidade às suas tarefas, né? Então, primeiro ponto, arrumar a cama, né? Segundo ponto, depois de tomar aquele cafezinho esperto, né? Fazer o quê? Uma atividade física. Eu pego muito nessa questão, né, da atividade física. É até chato, mas assim, gente, a atividade física, ela libera o hormônio da endorfina, né? Então você já começa ali até exercitando. Você precisa liberar, né, os hormônios que te deixam ativos. E assim, você fazendo aquilo, essa meta, por exemplo, de 21 dias, arrumando a sua cama, fazendo atividade física, vai criar o quê? Hábito. É comprovado cientificamente. Você fazendo uma atividade 21 dias se torna hábito. Né? Uma outra dica também, todas as vezes que você for fazer alguma atividade, colocar música, né? Arthur da Távora mesmo já dizia que música é vida interior, e quem tem vida interior jamais padecerá de solidão. Então, se a sua vida você acha que está apagadinha, não tem muito movimento, já coloca uma música para você já começar a fazer as suas atividades, né? E sempre já colocar assim, né? O que me impede de fazer tal coisa? O que me impede de fazer uma dieta? O que me impede de procurar um novo emprego? Né? Ah, não, tem que fazer um currículo novo, tá. Mas senta aí, começa a fazer o seu currículo novo. Gente, se a gente não levantar e fazer, as coisas não vão fazer sozinhas. Não vão. Porque às vezes parece que nós esperamos uma varinha de condão que vai, plim, pronto, você agora é uma pessoa super ativa, não tem mais a procrastinação, não. A receita é pegar e fazer. Estabelecer metas. Metas. Então, assim, parece clichê isso, mas é verdade. Você precisa pegar e fazer, né? Alguém tem alguma perguntinha aí? Eu gostaria de ter a participação de todos vocês. É. Subiu uma pergunta aqui no WhatsApp, né? Se todo mundo que procrastina é procrastinador. Eu até iniciei, não. Nem todo mundo que procrastina é um procrastinador. Né? Todo mundo procrastina, mas nem todos são procrastinadores. Porque você sendo um procrastinador, você sempre tem o hábito de sempre estar procrastinando. Né? Não sai daquilo. Se torna até mesmo hábito. Então, por exemplo, se você tem um hábito de ficar, né, deitado o tempo inteiro, né? Ainda deita, não, amanhã eu faço, amanhã eu faço. Não, a depois. Então, o seu corpo já vai acostumar. Aí, quando você resolve movimentar, por exemplo, já, não, hoje eu vou fazer uma caminhada aqui, né? Eu vou arrumar todo o meu guarda-roupa, que é uma tarefinha também que gera muito desconforto, né, em algumas pessoas, em arrumar o guarda-roupa. Então, o seu corpo já vai começando a sentir. E já vem aquela ideia na cabeça, não, mas vai arrumar o guarda-roupa? Pois é. Mulher, quando vai arrumar, acaba, né, procrastinando, né, quando vai sair. Exatamente. Então, às vezes, uma dica bem interessante isso que até a Edilene colocou. Às vezes, o compromisso é às 19 horas. Então, você tem que mais ou menos começar com uma hora de antecedência a se arrumar. E mulher tende a demorar um pouco mais para se arrumar, porque o cabelo, unha, maquiagem, começa. Só que aí, às vezes enrola tanto, porque deixa para arrumar na última hora. Né? E isso acaba o quê? Atrapalhando, atrasando. Aí às vezes não veste a roupa que quer, ou na hora veste e depois troca. E uma coisa engraçada, vai muito na questão da dúvida. Geralmente, quando você já pensa numa roupa, beleza, você escolheu. Aí você vê um outro vestidinho no armário, um outro acessório. Aí já, gente, mas será que o verde não ficaria melhor? Então, assim, você já escolheu na primeira etapa qual que você gostaria de vestir. Só que você dá o quê? A margem da dúvida, né? Colocando à prova o seu querer. E isso acaba gerando você se auto-sabotando, né? E procrastinando. E vai jogando sempre para frente. No final das contas, chega atrasada no compromisso, né? Não aproveita a festa, não aproveita a saída e fica sempre procrastinando. Na Paula deu.
A Ana Paula colocou uma perguntinha aqui, ó. Como criar um hábito sem desistir, né? Eu costumo a estabelecer, por exemplo, metas. Já coloco, por exemplo, um 3, 2, 1. Vamos fazer, vamos arrumar, né? Precisa, por exemplo, arrumar o guarda-roupa. 3, 2, 1. Vamos arrumar o guarda-roupa? Levantar e fazer. Levantar e fazer, né? Vamos ver uma outra perguntinha aqui. Nessa quarentena, o que nós podemos fazer, né? Criar hábitos. Roteiro, gente. Coloca meta, até mesmo antes de dormir, colocar as metas que você quer fazer. Por exemplo, amanhã eu tenho que fazer minha corrida de manhã, tenho que arrumar as planilhas da empresa, tenho que levar os meninos na escola, ou até mesmo na quarentena, né? Tenho que colocar os meninos para estudar, né? Tenho que organizar as coisas de casa. Então, assim, colocar as metas direitinho como o que você precisa fazer, né? E assim, pegar e fazer, não enrolar. Como parar de procrastinar para encontros ou encontrar de amigos. Então, da mesma forma, gente, estabelecendo metas. E outra coisa, se perguntar o porquê que você está enrolando, por exemplo, para encontrar os seus amigos, né? Primeiro passo. O que te impede de fazer tal coisa? Né? O que te impede de, por exemplo, ir arrumar a casa? O que te impede de, igual a Erika colocou, de encontrar os seus amigos? Né? Será que tem algum fator na conversa deles que às vezes te desagrada? Será que tem alguma situação no encontro anterior que possa ter te gerado um desconforto? Né? Tem mais alguma perguntinha? Deixa eu olhar aqui. Pois é. Outra aqui, quais são os malefícios da procrastinação? Pessoas que procrastinam muito acabam sendo pessoas ansiosas, atrasadas, né? Enrola o tempo inteiro, aí acaba gerando um desconforto, ficam irritadas, né? E sempre correndo um tempo inteiro, né? Então, assim, até mesmo para a gente fixar aqui, primeiro ponto, para parar com a procrastinação, estabeleça metas, né? Metas, coloca um roteirinho. O que eu vou fazer? Quais são as minhas metas? Eu quero fazer isso, tal, bonitinho. Segundo ponto, pegar e fazer. Pegar e fazer, né? E outra, sempre perguntando, o que me impede de fazer tal coisa, né? O que me impede de ir ao supermercado, né? Porque vai ter uma fila gigantesca, tá? Mas se você não for, como que você vai fazer as suas compras? Né? Não tem como, vai enrolar, né? Então, assim, eu sugiro isso para você, né? E outra coisa, tudo começa como você vai determinar o seu dia. Você iniciando o seu dia de uma maneira produtiva, o resto dos seus dias, o resto do seu dia, ele pode ser também muito produtivo. Igual a Lili disse aqui, é uma agenda. Hoje em dia o pessoal tem parado muito com o hábito da agenda. Antes era muito habitual e agora o pessoal tem parado com a questão da agenda. E a agenda é muito interessante para você anotar os seus compromissos, né? Colocar na margem assim quais são as suas metas, palavras de incentivo, né? Isso é muito bacana. Uma pergunta aqui da Jaque, como evitar o desânimo ver na procrastinação do outro? Bom, parece que é até uma questão de espelho. Você vê uma pessoa que às vezes você admira muito, né, procrastinando, né? Que você pode fazer? Coloque sempre você como uma meta inicial. É interessante você pegar bons exemplos, mas acaba às vezes a gente pegando maus exemplos também, né? Então, assim, tenha você como prioridade. Você como aqui, ó, o ponto-chave. Então, você tá vendo o seu colega procrastinar? Eu sei, às vezes é intuitivo, a gente vai fazendo o mesmo padrãozinho, só que você tá vendo a procrastinação do outro. Então, já coloca a sua meta, sempre visando, tá? Eu tô vendo que o meu colega está procrastinando. Peraí. Então,
Eu tô andando com ele, vamos supor, no almoço, enrolando 2 horas para almoçar, sendo que eu tenho 1 hora de almoço. Então, vamos encerrar esse almoço no mesmo horário? Em vez de você ser influenciado, tenta influenciar, às vezes, o seu colega. Influencie o outro, né? Você sendo o influenciador, você pode promover o seu bem-estar e o bem-estar do seu colega, né? Vamos lá, uma outra pergunta. Vi aqui. Perdi a pergunta. Dani pergunta se procrastinar é o mesmo que ter preguiça. Não, não é. Porque assim, preguiça a gente acaba tendo por iniciar alguma coisa, né? O novo, geralmente, ele gera estranheza. Então, logo de início, já gera aquela preguicinha. Mas aí que vem a charada, o pulo do gato. Você pegar e fazer, mesmo vencendo a preguiça, não é a procrastinação, né? A preguiça é um sentimento. É somente um sentimento. Não quer dizer que ele vai determinar, né, o seu dia. Então, assim, não é a mesma coisa. É só um sentimento. Não é? O nosso corpo, ele é regado de sentimentos. Nós temos sentimentos de alegria, de tristeza, de prazer, preguiça, satisfação e motivação. Então, sempre iniciar uma atividade, às vezes pode acontecer a preguiça, mas aí vai determinar como que você vai reagir a essa emoção. Se você vai seguir, né? Se você vai ceder a essa preguiça e a iniciativa é não fazer nada, ou você vai, eu estou com preguiça, mas eu vou fazer, né? Teófilo pergunta como parar com a procrastinação. E a Dilene pergunta, procrastinando a pessoa foge do seu desejo. Bom, depende qual é o desejo, né? Porque às vezes a pessoa tá sabendo que tem que levantar e, por exemplo, lavar a louça e o desejo dela é permanecer, né, deitadinho. Depende do desejo, mas acaba que a procrastinação você sabota, sim, né, o seu desejo interior. Porque às vezes você quer iniciar algo, mas você acaba enrolando, né, e cedendo à procrastinação, né? E como eu mesmo disse, como vencer a procrastinação? É você tentar pegar e fazer e ir estabelecendo metas, né? A Erika pergunta. Bom, interessante a pergunta da Erika. Vamos colocar um padrão aqui. Às vezes você tem uma tarefa difícil para iniciar e uma tarefa fácil. Geralmente, o que nós fazemos? Vou iniciar pela tarefa mais fácil. E aí a gente se engana. Se você tem tarefas difíceis para fazer, comece com a mais difícil. Porque com a mais difícil, você vai ter uma energia, assim, você vai gastar aquela energia, vai ser cansativo, mas na hora que chegar na tarefa mais fácil, você vai ter a energia ainda para fazê-la. Porque se você começa com a tarefinha mais fácil, na hora que você for fazer a tarefa difícil, você nem vai ter mais energia. E vai fazer o quê? Procrastinar, jogar para frente, a tarefa não vai ser feita ou ser feita de qualquer maneira. Como conseguir persistir nos primeiros dias? Bom, gente, o ideal é a gente tentar passar os 21 dias, mas assim, coloca metas e sempre conversando com você. Palavra motivacional. Exemplo, primeiro dia você acordou cedo. Gente, tá muito difícil acordar cedo. Segundo dia, tá difícil também. Sempre coloca uma tarefinha. Coloca um recadinho para você. Hoje foi difícil, né? Mas hoje tá melhor do que ontem. E amanhã vai ser melhor do que hoje, né? Sempre conversando com você, né? Tá indo, por exemplo, já, né, colocando uma tarefinha simples, colocar o lixo para fora. Eu sei, você pode detestar colocar o lixo para fora, mas se você não pegar e não fazer, não vencer, né, essa preguiça, você vai continuar na preguiça. Então, pega e faz. E sempre conversando. Não, gente, hoje foi difícil demais, mas ontem tá melhor do que hoje. E amanhã vai ser melhor do que hoje, né? Igual a Lili colocou aqui, só por hoje. Exatamente, né? Isso mesmo.
Vamos ver uma outra perguntinha aqui. Bom, outro detalhe aqui também, gente, que eu até mesmo coloquei. Coloque música nas suas atividades. Colocando um exemplo. Vocês já foram ao cinema, ou então quando vai para assistir um filme. Filme geralmente tem trilhas sonoras, e trilhas sonoras enriquecem, né, o filme, né? Dá até todo o entusiasmo. Ou, por exemplo, Rock Balboa, por exemplo. O rapaz tá lá correndo e tudo, sobe as escadas e aquela música é totalmente motivacional. E quando nós entramos na nossa vida, às vezes ela fica um pouco sem graça porque não tem música. Então, assim, vamos tentar colocar música na nossa vida. Às vezes, por exemplo, em lavar a louça, arrumando uma casa, fazendo uma corrida, né? Um alongamento, coloque música. Músicas que te motivam, né? Porque não adianta também colocar uma música deprimente, né? Que fala da morte de sei lá quem e você ficar, né? Morgando naquilo. Não, coloque músicas que te motivem a fazer aquela atividade para você ter mais entusiasmo, né? Tá dando o primeiro passo, isso já é um início. Vamos ver uma perguntinha aqui. Procrastinar pode ser confundida com medo? Sim. E ô Josi, o engraçado disso é que, querendo ou não, o novo, ele gera estranheza. E geralmente começar uma atividade, né, por mais nova que ela seja, ou então você tendo o hábito de fazer, gera um medo. Você fica com medo de, e se eu frustrar? Mas e se eu não der conta? Não, mas eu já tentei tantas vezes, né? O medo de errar. Só que às vezes o nosso medo de errar, né, pode nos impedir de fazer a atividade, né? E às vezes nos induzindo ainda mais ao erro, de permanecer no mesmo lugar. Então, assim, é um sentimento normal. Nós temos sentimentos, né? Que bom que temos sentimentos. Só que sentimentos, ele não define as nossas ações, né? Sentimentos, eles não vão fazer as coisas para você. Vai da sua determinação. Se você determinar que vai fazer, aquele sentimento de preguiça, ele pode mudar para ser um sentimento de motivação e entusiasmo. E a Dani colocou aqui que está tentando fazer isso. Bacana. Lili, coloca uma dica. Gente, tem mais perguntas? Eu me lembro uma vez que tinha um colega na faculdade que ele falava que todos os dias ele acordava 5 horas da manhã para estudar. Na época eu lembro que eu achei, gente, 5 horas da manhã, como assim? Só que eu lembro que eu comecei, tentei, mas o sono era muito e eu comecei a procrastinar e jogar para frente. Aí só foi funcionar quando eu estabeleci um horário para mim, que dava no meu tempo, né? Porque assim, gente, não adianta às vezes a gente tentar fazer uma coisa que às vezes não dá no horário, né? Estabeleça um horário fixo para criar hábitos. Você dá para acordar 5 horas da manhã para estudar? Beleza. Não, 5 horas da manhã eu tô pegando serviço. Não dá, tá? Mas na hora que você chegar do serviço, dá para você estudar? Dá para você arrumar a sua cama? A Edilene fez uma pergunta interessante aqui. Se criar hábitos muda a procrastinação? Sim. E ajuda também a você sair dela. Né? Porque se você cria o hábito de, igual a gente está pegando na linha aqui, de acordar cedo, né, para ir correr, ou para ir fazer a sua atividade, ou acordar mais cedo para chegar mais cedo no serviço, você criando esse hábito, você sai da procrastinação. A procrastinação, você fica no hábito de ficar naquilo. Só que você criando o hábito de sair dessa condição, te tira da procrastinação. Só que tem o pulo do gato aí, tem que ter a força de vontade. Lógico, nós vamos ficar com preguiça. Se tem um hábito de procrastinar, vai ter preguiça, né? Mas se você determinou, não, eu vou fazer, te dei a palavra de ordem, não, eu vou sair agora e vou levantar e vou fazer, né? Não jogar para frente. Sempre o que a gente joga para amanhã tende a ser procrastinado, a ser tacado para o outro dia, né? Se você pode fazer hoje, faça hoje, né? Corremos riscos de ficar mais metódicos. Sim, porque fica num ciclo vicioso.
sempre fazendo do mesmo jeito. Ah, gente, uma coisa simples. Se você levanta de manhã e tem um hábito de dar um tapa na porta, 21 dias você fazendo isso, depois de 21 dias você vai e começa dando um tapa na porta, até mesmo sem notar. Sem notar, você dá o tapa na porta. E depois se pergunta por que eu estou fazendo isso mesmo? Né? Então, você criando o hábito de ter as suas metas, né, de fazer a sua atividade, né, de sempre estar se movimentando, vai criar hábito. E o hábito vai te fazer, né, estar sempre em movimento, né? Tá. Em relação a acordar cedo, bom, é entender também no que você pode estar procrastinando. Às vezes, beleza, a pessoa acorda cedo, vai para o serviço, bonitinho. Só que tem um detalhezinho, né? Às vezes ela coloca uma meta de ler um livro por semana, ou 5 livros por ano. Detalhe, não leia um livro às vezes deitado, porque a probabilidade de você pegar no sono é ainda maior. Né? Então, assim, observe o que está te fazendo procrastinar. Né? Não é fazer, mas eu não queria, eu não quero tal coisa. Não. Faça a seguinte pergunta: o que me impede de fazer tal coisa? Né? O que me impede de sair dessa procrastinação? Eu estou procrastinando em quê? Né? E lembrando que nem todo mundo que procrastina é um procrastinador. Né? E assim, coisa engraçada, a Dilene até colocou aqui. Às vezes a gente procrastina por coisas que nós não gostamos de fazer. Gente, é tão inacreditável que às vezes a gente gostando de fazer determinadas coisas, a gente acaba procrastinando quando vira hábito. Você procrastina por coisas que você não gosta, beleza, fica procrastinando. Só que depois é tão habitual procrastinar que você acaba procrastinando por coisas que você gosta de fazer involuntariamente. Involuntariamente, viu? Então, a Ciomara Tissur faz uma pergunta aqui, ó. Você já percebeu que procrastinamos naquilo que não gostamos de fazer ou temos medo de fazer? Exatamente. Exatamente assim. Heloísa, ela pergunta se deixar de procrastinar, ela vai ser menos ansiosa? Sim, tem a possibilidade, mas porém, é entender o que te causa a ansiedade, tá? A sua ansiedade, ela pode ser causada por um outro fator, tá? Então, assim, às vezes, o acordar atrasado te deixa ansiosa, às vezes alguma frustração pode estar te deixando ansiosa, e nem sempre a procrastinação, nem sempre a sua ansiedade, a ansiedade das pessoas, está resumida somente na procrastinação, tá? Tem vários fatores, tá bom? A Mariolinda faz uma pergunta aqui, ó. Tentar trabalhar com expectativas menores ajuda a sair da procrastinação? Sim, ajuda. Às vezes nós colocamos muita expectativa nas coisas. Não, porque amanhã eu vou fazer e tudo. Não. O ideal, gente, não coloque tantas expectativas assim. Coloque metas. Vamos lá de novo naquele exemplo, tá? Vou colocar um exemplo aqui que eu gosto muito, que até mesmo já fiz. Uh, Amanhã eu coloco a meta de fazer uma receita nova. Tá, e aí você já começa que eu vou fazer receita nova, vai ser maravilhoso. Tá, primeiro passo, colocou a meta de fazer a receita. Bom, isso já é um passo. Agora, quando chega amanhã, você pega e faz a receita. Não colocando tanta expectativa assim. Porque às vezes você colocando muita expectativa, você às vezes acaba não atingindo a sua expectativa e acaba se frustrando. E dando a margem de você falar assim, não vou fazer mais. Não quero fazer mais. Desistir, não quero mais, isso não vai dar certo. Aí já começa com as palavras negativas, tá? E um fator até muito importante. Às vezes nós temos uma palavrinha que ronda o tempo inteiro. Não consigo. Né? Comenta aí, gente, quem já falou muito esse não consigo? Não consigo fazer dieta, não consigo estudar,
não consigo fazer isso, eu não consigo acordar cedo, não consigo arrumar a minha cama. Pois é. Então, assim, corta essa palavrinha não consigo. O que eu deixo muito de dica, né, para as pessoas que me acompanham corta isso. Corta a palavrinha não consegue. Não consigo, não dou conta. E experimente colocar, eu vou tentar. Eu vou tentar. Hoje deu errado, mas amanhã vai dar certo. Agora deu errado, mas daqui a pouco vai dar certo. Tá? Porque assim, gente, vocês temos que entender que somos a pessoa mais importante do nosso processo. Você é a pessoa mais importante do seu processo. E se você não tomar conta de você, não se der palavrinhas de motivação, de credibilidade, as coisas tendem a dar errado. E não adianta todo mundo te aprovar e falar que você tem um grande potencial se você não acreditar, né? Conhecer os limites seria uma forma de não procrastinar? Sim, exatamente. É muito bom você também conhecer os seus limites. E não só os seus limites, você ter o seu autoconhecimento. Saber aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, aquilo que você dá conta, né? Até onde você suporta. Crenças limitantes que não consigo, não vou dar conta, não quero, não gosto, né? Palavrinhas de motivação. Tem mais alguma pergunta que vocês gostariam de me fazer? A Dani colocou uma coisa interessante aqui, ó. Quanto mais coisas para fazer, mais quero procrastinar. Muito difícil isso, exatamente. Só que se não pegar e fazer, sempre vai aparecer mais coisas, né? Sempre vai aparecer mais coisas. Então, assim, igual o cesto de roupa suja, você vai colocando as roupas sujas lá. Vai colocando, vai colocando. Se não pegar e lavar, o cesto vai só crescendo. Então, se você for pelo menos de pouquinho em pouquinho tentando, já é um movimento, tá? E as coisas têm o peso que nós colocamos para ela. Às vezes você tem uma mania de falar, não consigo, não vou dar conta, porque tá difícil. Gente, difícil sim, é difícil, mas não é impossível, né? Não é impossível. Mudar a sua mentalidade e outra forma de não procrastinar. Exatamente, né? E tirar as crenças limitantes. Tirar as crenças limitantes. Então, só para limpar aqui, gente, procrastinação nada mais é do que você enrolar, adiar uma determinada situação que você precisa fazer, né? Por um medo, por uma preguiça, por a situação, pela tarefa, às vezes ser desagradável, tá? E o pulo do gato, né? Como acabar com a procrastinação? Estabelecendo metas. Metas. O que eu quero fazer? Eu quero acordar cedo, eu quero mudar de emprego, eu quero investir meu dinheiro, eu quero quitar as minhas dívidas. Beleza, colocou lá bonitinho a sua tabelinha de metas. Ótimo. Depois, pergunte para você mesmo: o que está me impedindo de chegar nessas tarefinhas aqui, nesses objetivos de acordar cedo, de investir, de quitar as minhas dívidas, né? Um grande beijo para vocês, muito obrigada pela participação, tá? De todos vocês, o carinho, grande abraço, tá? Eu aguardo vocês na próxima, ok? Beijo!